Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um Raciocínio Lucrativo. Felipe Torino aqui na voz. Hoje vamos falar sobre o resumo de mercado, mais um resumo de mercado, né? Então, fique atento aí. E outra coisa que eu quero falar para você, entra no link que está na descrição, participe da comunidade, porque lá tá bem interessante, todos os dias falando sobre a questão dos pontos, os stops, onde são colocados, tudo certinho. Então tá bem interessante, entra lá, é gratuito, galera, é gratuito, a comunidade é gratuita que você pode estar participando lá também, beleza? Não é mais uma comunidade como qualquer uma outra aí, tá? Que, lógico, também eu não conheço, desconheço, né? Seja de qual for, mas eu garanto a você, aqui você vai estar participando aí, lógico que vai ser bem interessante, bastante lucrativo aí para o teu conhecimento, tranquilo? Então vamos lá para o gráfico. Bem, e se você for dar uma olhadinha lá no resumo, tá certo? Lá da sexta-feira, do dia 10, eu tinha falado para vocês, pessoal, olha só, o Ibov, né, ele pode querer vir aqui abaixo, tá bom? Preste atenção que aqui foi o pregão do dia 10, tá? E ele fecha exatamente aqui, ó, tá vendo? Quer dizer, ele fecha exatamente aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, mais ou menos, né? Exatamente aqui. Tá? Então, quando ele vem e fecha aqui nesse ponto, eu falei, pessoal, ó, tem uma captura de liquidez para ele executar ainda, né? Tem um sweep ali para acontecer. Então, preste bastante atenção. Inclusive, eu desenhei esse ponto aqui, ó, que seria realmente bem top para a gente poder surfar esse movimento. Só que eu quero que você preste atenção no seguinte. Preste bastante atenção no seguinte. Da mesma forma que ele chega aqui num ponto bem interessante, ó, para poder realmente reverter esse ponto, né, acionar algum gatilho, alguma coisa de compra para surfar até esse mesmo fractal, tá? Essa mesma estrutura. Você tem que entender que esse ponto é um ponto também de liquidez externa desse movimento, ó. Então fiquem atentos, ó. Tá vendo? Por isso que eu falei, ó, pessoal, o interessante seria ele fazer esse movimento aqui para ele poder acionar alguma compra para a gente ter um range estabelecido. Que foi o que aconteceu, né? Se a gente tem aqui para uma hora, a gente tem um range que foi estabelecido de acordo com essa quebra de estrutura. Um movimento que quebra a estrutura é exatamente todo esse movimento aqui, tá certo? Então, esse ponto foi denominado como uma quebra de estrutura, tá? Preste bastante atenção que ele quebrou a estrutura desse movimento. E esse aqui foi um fake shock, né? Porque ele não, de fato, ele não reverte o movimento, ele perde fundo, então ali vai um fake shock ali. E tava, realmente era isso que tava para acontecer, por quê? Devido a esse range também, que de fato foi o range que perdeu esse movimento. Então, se a gente pensar aqui, ó, que esse aqui é um range, olha só como esse choque aqui ele está abaixo desse 50%, então ele está mais trabalhando como uma indução de fato do que uma mudança de caráter, né, dessa tendência. Então tem que ficar atento a todos esses detalhes para vocês não serem violinados. Porque eu vi muita gente aí, eu vi muita gente não, né? Eu vi algumas pessoas pegando trade nesses pontos, tá? E olha que eu falei, foi bem importante eu falar, né? Eu tô falando não aqui no Ibov, tá lá no mini índice, eu vou falar sobre isso. Que era importante aguardar confirmações para não ser estopado. Então você que está acompanhando aí, você sabe o que eu estou falando, né? Você está maratonando aí todos os resumos, né? Todos os raciocínios lucrativos, você tá realmente, pode ter certeza que você está se livrando de muita coisa. Então, ele foi lá embaixo, né, capturou liquidez, tá certo? Tava na cara que ele ia redistribuir, isso aqui tá com a característica de redistribuição para o movimento cair, onde você sabendo de fato onde é que se localiza aquela liquidez, você sabe qual o movimento que o gráfico ele vai exercer, né? O preço vai executar ao longo do tempo. Porque estava na cara que ele estava redistribuindo para cair mais. Inclusive, eu mandei isso aqui para os meus alunos. Falei, olha, pessoal, isso é uma redistribuição. Então, fiquem atentos aí. Nesses pontos, nós vamos executar algum tipo de compra contra o movimento, se for acionado algum gatilho, tá certo? Se for realmente confirmado. Não vamos pegar no toque nessa região, mesmo que venha pagar ali, seja lá 300 pontos, ou 200, ou 400 pontos, vamos esperar uma confirmação para a gente surfar até a própria estrutura, alguma coisa do tipo, tá? É o que está acontecendo aqui, ó. O movimento ele está caindo, inclusive lá no mini índice, preste bastante atenção, o que, é que ele faz, que eu vou falar. Aqui nesse caso, ó, interessante, já que ele fez um voice, ó, o que você deve observar? A estrutura que está sendo estabelecida está sendo estabelecida essa estrutura, tá certo? Então, desses pontos, nós temos aqui as regiões de order block dessa região, tá? É importante você entender que isso aqui é um order block e também entender que isso aqui também é um imbalance, né? Deixa eu ser bem mais claro, tá? Deixa eu traçar aqui. Isso aqui é uma região de supply. Isso aqui é um imbalance, você precisa prestar bastante atenção nesse imbalance aqui também, beleza? Porque nesse caso, como confirmação, é importante você entender que isso aqui são alvos, porque ele pode querer realmente testar essa região e querer cair mais o preço, ou ele pode de fato mudar o caráter desse movimento, já que esse aqui, ó, esse é o topo agora estabelecido como
o Change of Character, que é justamente esse aqui, ó, tá? É justamente essa mudança de caráter. Então, se ele vier, por exemplo, a capturar essa liquidez que foi deixado para trás, tá bom? Se ele vier capturar essa liquidez que foi deixado para trás, ele vai estar trabalhando acima dessa região, né? E vai estar mudando o caráter de toda essa tendência. E aí, lógico, você vai procurar gatilhos para poder vender também naquela região, para poder surfar o movimento macro desse jeito, ok? Então, vou deixar até esse desenho aqui, só vou afastar um pouco, né, para não atrapalhar a nossa caminhada, mas que você deve agora prestar atenção nessa região, como procurar alguns gatilhos de compra para poder o movimento seguir o seu fluxo de alta, tá? Mas não vise, por exemplo, você surfar esse movimento todo, tá? Trace seus alvos dentro da estrutura que foi rompida para você almejar seus lucros, ok? E aqui sempre com gatilho, né? O confirmation entry, né? Como o próprio conteúdo fala, tá certo? Então, preste atenção que foi exatamente o que aconteceu no 15 minutos. Você percebe que ele, nesse ponto, ele faz um último boys e aqui nesse movimento ele muda o caráter. Porém, tem que ficar ligado porque desse movimento aqui, ó, nós temos uma região abaixo desse ponto. Ele pode, por exemplo, de fato, querer vir aqui, tá? Retestar esse ponto, subir até essa estrutura, né? Capturando essa liquidez desses topos, voltar e aí seguir esse movimento, seguir esse fluxo. Ou ele pode cair também, mas de toda maneira, você tem que entender que é necessário existir as confirmações, beleza? O mini índice, ó, hoje eu não fiz muita coisa, não, tá? Para não dizer que que não fiz algo, eu fiz um trade aqui bem interessante, mas bem curto, tá? Sem muita expectativa de alvo longo, até porque quando ele foi acionado era basicamente ali 5 horas já, quase agora, né? 5 horas. Então, não ficou legal. Mas de antemão eu vou apagar isso aqui, tá? O range que está sendo estabelecido está sendo desse movimento, tá certo? Por conta do tempo gráfico maior. Mas, Felipe, o movimento que quebra essa estrutura não é de fato esse movimento, esse range? Sim, você pode estabelecer esse range aqui, mas sabendo que é uma subestrutura, não é uma estrutura macro, tá? Então, esse é um range que está sendo estabelecido, beleza? Inclusive, isso aqui é liquidez, ó. Esse movimento é liquidez, então fique atento. O trade que eu peguei foi exatamente esse aqui, ó, para surfar esse movimento de alta, exatamente esse ponto, um stop de 150 pontos, um alvo de 750, ou seja, um trade de 5 para 1. Ele chegou numa região de demanda aqui nesse ponto, ele já tinha me dado indícios que ele poderia capturar esse movimento, já que ele chegou na região de demanda importante aqui do 4 horas, tá bom? Então, a expectativa para esse movimento, para você entender o que é que de fato você vai procurar, o que, é que você vai fazer? Você vai traçar as regiões de order block. Aqui nós estamos no 15 minutos. Isso aqui é uma região de supply, tá bom? Isso é uma região de oferta. Nós temos imbalance aqui como esse aqui, como imbalance. É um imbalance que a gente tem que observar também para ele preencher. Então ele pode sim, é um alvo, né? Que pode sim. Inclusive isso aqui, como eu falei, é liquidez. Isso aqui também é liquidez que ele pode capturar posteriormente, ok? Então esse movimento é sim plausível de acontecer. Não se pressione se amanhã ele abrir, por exemplo, com um gap de alta, tá certo? Porque era esse movimento que eu estava esperando que acontecesse. Me pagou ali, eu acredito que 300 e poucos pontos. Se a gente for olhar bem direitinho, ó, esse foi um ponto, chegou a pagar 400 pontos, mais ou menos, foi exatamente 400, 390 pontos. 395, vai, para ser mais preciso. Quem pegou lá no ponto específico chegou a pagar exatamente esses 400 pontos, mas ele chegou basicamente ali, sei lá, uns 390 pontos, né? Por conta dessa liquidez, ele trabalhou com a indução para seguindo o fluxo, né? Era esse movimento que eu queria, tá bom? Esse movimento que eu queria, já que ele tinha perdido esses topos aqui. E aí ficou bem interessante. Olha o quanto de liquidez que tem aqui nessa região. Então ele pode sim querer abrir com um gap de alta para poder subir já, para interromper, tá bom? Já para capturar a liquidez dessas pessoas que estão vendidas aqui nesse topo. Beleza? Então foi justamente esse o movimento que eu executei uma operação hoje. Decidi sair porque ele ficou enrolando muito aqui, ó. Tá? O mercado já estava não estava líquido o suficiente, né? O horário já próximo também de fechar. E aí foi isso, eu decidi fechar o trade, tá certo? Mas foi um trade bem, né, bem clássico, tá? Não acabei nem olhando pro relógio, fiquei preso na reunião e acabei que nem olhei pro relógio. Mas tem esses movimentos aqui para poder capturar posteriormente, tá certo? É um movimento que acredito que ele pode sim agora, né, vir a capturar todos esses topos de acordo também com o Ibovespa que vocês viram, né? Ele pode sim capturar esse movimento, mas lembrem, tenha suas metas, tenha seus alvos e pense nas possibilidades que pode acontecer. Ele não sobe assim, tá? Lógico que vai subir, lógico que é um foguete. Não, ele vai mitigar essa região, né?
ele vai mitigar esse ponto para poder realmente sair de um ponto específico para outro. Então, ele não vai simplesmente como um foguete, tá? Como uma linha que é traçada assim. Mas para você entender que são essas regiões, já que ele vem e quebra, né, a estrutura de um movimento. E é importante vocês entenderem que, olha só que interessante, nós estamos em um equalow, ou seja, nós estamos em fundos, perdão, em fundos nivelados. Olha só, isso aqui são fundos nivelados que que ele fez, né? O pregão de hoje ele nivelou fundo, ó, olha só. Então, esse nivelamento de fundo, ele gera uma liquidez absurda, como eu tinha falado anteriormente, que também ele tinha gerado uma liquidez aqui nessa região, tá? E aí ele veio capturar. Então tem que ficar atento porque ele pode sim também chegar nesses pontos aqui, tá? Vem fazendo esse movimento, mitigando esse movimento e fazer mais um boss para poder capturar todo esse ponto. E aí você tem um movimento de acumulação que ele vai exercer. Então, fiquem atentos, por isso que é muito importante você entender essas estruturas para você não ficar chupando o dedo, né? Que nem diz aí o linguajar do cotidiano, tá certo? Então, fiquem atentos a esses pontos. Que mais? Vamos dar uma olhadinha no Forex, no USD. O USD ele chegou capturando esses equal lows, equal high, tá? Onde era uma liquidez que também eu cheguei a comentar com vocês. E esse ponto chegou a mitigar uma região bem interessante, né? Inclusive, ele mudou o caráter dessa tendência, chegou na região de demanda lá, mudou o caráter dessa tendência, tá? Então, o que acontece? Agora que ele já mudou o caráter dessa tendência, nós temos um range estabelecido, que é justamente esse range estabelecido. E as regiões abaixo desse range, que é a região de desconto, é o que nós devemos prestar bastante atenção, tá? Essa é uma região premium, região de desconto. Aqui nessa região premium, você pode fazer a movimentação de confirmação para poder surfar até aquele ponto de desconto para o movimento seguir essa alta, já que ele chegou na região importante de demanda e ele agora vai seguir esses pontos, ó, que estão com liquidez pendurada já, tá bom? Então procurar gatilhos de venda aqui no USD, já que ele quebrou essa estrutura e mudou o caráter também desse movimento, tá? Esse foi o último topo validado, esse foi o fundo que fez o movimento da quebra dessa estrutura e agora ele fazendo esse movimento, tá certo? Inclusive é importante você identificar pontos de referência à esquerda do gráfico, já que ele já chegou num ponto aqui, é bom você refinar, você tem uma estrutura aqui nesse ponto para você poder entender que ele pode sim ter chegado em uma região de parada do preço, tá certo? Para poder realmente mitigar esse ponto e seguir seu fluxo de alta. O GBP/USD, como ele tem a correlação, ele está numa região de 4 horas importante. Se você perceber aqui no 4 horas, olha só. Olha só como está esse order block. Ó. Preste atenção nesse order block. Ele ainda tem um pouquinho para poder mitigar dessa região. Só que o que eu aconselho ele pode nivelar topo, inclusive, né, para fazer ali um equal high, tá certo? Para cair, para poder depois ele mitigar, chegar no order block ali expressivo lá em cima. Mas já que ele também fez o mesmo movimento, isso aqui está com a cara de acumulação, tá certo? Inclusive, quando eu falo acumulação e distribuição é referente a Richard Wyckoff, tá, gente? O pai da manipulação, o cara que foi a primeira pessoa a abordar que existiam os composites men, né? Composite men, que eram os homens compostos, para poder explicar que existia sim manipulação no mercado. Então, esse movimento que ele está fazendo aqui é uma mudança de caráter. Ele pode interromper o seu ciclo aqui nesse movimento e fazer a mesma coisa que eu falei com o EURUSD. Vinha mitigar esses pontos para poder seguir esse fluxo de alta, já que ele também tem muita liquidez a ser capturada aqui, ó, nesses topos. Olha só quanta liquidez que tem aqui nesses topos para capturar e ter como alvo e objetivo um ponto lá em cima. Então, fiquem atentos nesses movimentos. Quando quando eu falo que mudou o caráter, fez um boss, cara, toda vez muda, dá uma atenção especial para você poder traçar um novo range que vai ser estabelecido nesse ponto e a partir disso você ter como alvo, como referência, os order blocks, os pontos de parada. Ó. Esse ponto de parada aqui é muito importante, já que isso aqui é um imbalance no 4 horas. Nós temos também uma região, isso aqui é um order block, uma região de demanda muito clássica e bem estabelecida, entendeu? Então são pontos que você pode utilizar como alvo aí posteriormente, ok? Então, como o gráfico está ali no 4 horas, pode possibilitar grandes lucros para você, perfeito? E agora é procurar confirmações de venda para o mercado cair, assim também como o EURUSD, como eu falei para vocês. E no mini índice, só recapitulando, ele chegou nessa estrutura, tá certo?
é muito provável, deixa eu vir para cá, para ficar mais nítido, mais claro, que ele captura essa liquidez, reteste esse ponto, ele pode capturar essa liquidez, retestar esse movimento para poder seguir o alvo. Então fiquem atentos nesse movimento de captura, porque pode ser que ele venha capturar, venha retestar essa região e venha seguir esse fluxo, tá certo? Sempre procurando por confirmações, mas vão ter momentos ali que vocês vão poder se antecipar, tá certo? Então esse foi o resumo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Cara, comenta aí, tá bacana demais, estou respondendo todos vocês e tá sendo muito interessante, né? Você que não sabe nada ainda sobre o que eu tô falando aqui, esse é o resumo de mercado, esse é o raciocínio lucrativo, onde eu te mostro as possibilidades, os movimentos que estão acontecendo no mercado para você poder entender mais os melhores pontos ali de entrada ou até mesmo como alvo, beleza? Então, ó, beijo no coração de todos e até amanhã. Fui!